Teleaula Natal. Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Natal. Estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso. Tá? Temos no nosso slide, todos padronizados, no fundo branco, na diagonal, na horizontal e na vertical, temos 3 linhas na cor verde. Nossos slides estão todos padronizados, né? Em cima temos o nome Secretaria Municipal de Educação. No centro do quadro nós temos a nossa disciplina Ensino Religioso. Estamos na aula 21 e nosso tema são experiências religiosas. Eu sou a professora Janaína Magalhães, né? Meu sinal em Libras é a configuração da letra I com o dedo mínimo apontado para cima e passando pelos lábios, né, na forma de sorriso. Sou uma mulher de estatura mediana, a cor parda, tenho os cabelos pretos na altura dos ombros, uso óculos de grau, a cor dos meus olhos é castanho, tenho um nariz pequeno, a boca pequena, estou vestindo uma blusa, né, de cor bege, de ombro a ombro, e uma saia na cor marrom estampada. Okay? Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Vamos ver o nosso objetivo geral da nossa aula. Conhecer que há um universo de experiências religiosas que norteiam e ao mesmo tempo integram as culturas ao longo da história da humanidade. Tá? Então, qual o objetivo da nossa aula? Falar sobre essas experiências religiosas. Conhecer que não só no nosso ambiente, né, cultural, só nós temos experiências religiosas, e sim outras culturas, né, que no decorrer de todo o tempo, né, e vocês viram bem a questão do tempo na aula da professora Andresa, né, que ela falou sobre esse tempo cíclico e tempo linear. A gente vai ver que essas experiências religiosas, elas circundam, né, dos tempos antigos até os nossos tempos atuais pelas diversas culturas, permeiam por várias culturas em diversos momentos, nos períodos de tempo. E aí nós temos o roteiro da nossa aula. Teremos uma breve introdução, uma imagem de abertura da temática em estudo, as concepções do sagrado. Vamos também conceituar as palavrinhas panteísmo, animismo, politeísmo e monoteísmo, que algumas delas, pelo menos, nós já vimos em aulas bem no início, né, das nossas teleaulas. Lá no início, quando a gente trabalhou a questão do tema do objeto de estudo vida e morte, que a gente trabalhou todas essas visões, né, do politeísmo, do monoteísmo, do panteísmo e do animismo. Tá? Ainda no nosso roteiro da nossa aula, nós vamos ver a concepção do sagrado na visão panteísta, animista, politeísta e monoteísta. Como essas temáticas, né, eles veem essa concepção do sagrado de acordo com a visão de cada uma delas. E vamos ver também as tradições religiosas e suas experiências religiosas, como cada religião, como cada tradição religiosa experiencia a questão do sagrado. Depois teremos as nossas considerações finais, uma mensagem final e as referências das quais nós tiramos, né, a pesquisa para a nossa aula de hoje. Tá? Vamos introduzir falando sobre que há um universo de experiências religiosas que norteiam e ao mesmo tempo integram as culturas ao longo da história da humanidade. Muitos são os caminhos para chegar ao transcendente e múltiplas são as denominações que os seres humanos atribuem a ele. A gente percebe que nessas experiências religiosas, cada tradição, né, cada religião, ela tem a sua forma, a sua maneira de chegar até esse transcendente, de se relacionar com esse ser supremo, esse ser superior. Eu geralmente gosto de brincar com meus alunos, faço um exemplo bem prático de que quando vocês vão para a escola, né, quando estávamos no momento presencial, que quando nós íamos à escola, cada um tinha um caminho que direcionava para chegar naquele horário exato da aula, não é isso? As religiões não são diferentes, só que elas seguem ritos diferentes para chegar até esse transcendente. É como se a religião ela estivesse no meio, né, fazendo essa interligação entre o sagrado e o humano, né? Então, são as várias experiências que vão justificar esses caminhos para
essa forma de conceber o sagrado. Tá? E aí eu pergunto, né? Que experiências religiosas você conhece, vive ou viveu? Né? O que você compreende por experiência religiosa? O que você compreende por experiência religiosa politeísta e monoteísta? Tá? Em sua cidade existem as duas formas de manifestação religiosa, ou seja, a politeísta e a monoteísta? E o que você entende por animismo e panteísmo? Então, nós vamos ver todos esses pontos no decorrer da nossa aula, que nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Tá? Nós temos a nossa imagem de abertura, que vocês vão ver ela em tela cheia, que nos apresenta uma ilustração colorida e horizontal, que mostra em primeiro plano o planeta Terra nas cores azul e branca, em formato circular e achatado. E ao fundo tem um céu escuro com estrelas e a lua. Tá? O que a gente quer apresentar com essa imagem? Né? Como a gente está falando de experiências religiosas, nós vamos tentar entender que aí era o início do surgimento do universo. Então, a curiosidade, as respostas que o homem desde do tempo primeiro procurava tentar dar respostas para o surgimento do universo foram várias. E as diversas tradições religiosas em seus livros sagrados, elas tentam nos mostrar, as visões diferenciadas. Então aí existiu o caos, em que a gente vai ver em vários livros sagrados que antes era o caos, e esse ser supremo, ele vai dar vida. Então, a nível dos tempos, essa visão de que a terra era achatada, que Deus caminhava no caos até ele construir tudo, de que havia um ser supremo que governava tudo, mas que a terra era nessa forma. Lógico que logo depois a ciência veio para nos dar algumas respostas, mas não uma resposta finita, de que o mundo, lógico que a visão, que o nosso planeta não é mais dessa forma, não é uma forma achatada nem plana, mas que ainda a ciência não tem respostas sobre tudo, do surgimento. E aí, o que dá resposta mesmo são as religiões, são as tradições religiosas que, através dos seus mitos de origem, elas vão nos dar respostas para explicar o surgimento. E a gente vai ver dentro das várias tradições que cada uma delas escolhe um mito, seja nas tradições afro, brasileiras, seja nas tradições orientais, seja nas tradições ocidentais, elas vão dar respostas para os seus fiéis, ok? E aí, nós vamos falar agora um pouquinho das concepções do sagrado. Toda cultura, ela organiza e orienta as condutas que o ser humano estabelece com o mundo à sua volta, além de dar significado a elas. Então, no decorrer dos tempos, das mais variadas formas, procurou-se e ainda se procura dizer quem ou o que é o transcendente. Para isso foram utilizadas diferentes linguagens, como a poesia e outras expressões artísticas, os símbolos e os mitos. Tá? Então, essas diferentes linguagens que foram passadas durante vários séculos, desde o surgimento, elas vão, através dos tempos, tentar, através das várias linguagens, nos conectar com esse transcendente e identificar quem é ou o que é esse transcendente, através das suas relações. Essas linguagens ultrapassam as palavras e apontam para experiências profundas e marcantes do mistério que abarca e ao mesmo tempo transcende a realidade. A história das religiões pode nos ajudar a entender as concepções que pessoas, grupos e povos possuem sobre o transcendente desde os tempos mais remotos. Tá? E aí nós vamos conceituar, para a gente relembrar o panteísmo, o animismo, o politeísmo e o monoteísmo, nós vamos conceituar essas palavras para poder vocês entenderem melhor. Tá? Então, o panteísmo é uma ideologia filosófica de que Deus e todo o universo são uma única e mesma coisa e que Deus não existe como um espírito separado. Tá? Ou seja, no panteísmo, tudo o que existe no universo é Deus.
tá? Então, para eles, tudo está ali intrínseco à natureza, as pessoas, animais, as plantas, tudo. O animismo é a ideologia ou a crença de acordo com a qual todas as formas identificáveis da natureza, como animais, pessoas, plantas, fenômenos naturais, possuem uma alma. Quase parecida a questão do panteísmo com o animismo, porque eles têm uma relação muito forte com a questão da natureza, né? E para eles ali, esse transcendente, ele está ali também, tá? Está presente em todos os fenômenos da natureza, nas formas identificáveis que estão ali presentes, tá? O politeísmo é a crença religiosa que cultua mais de um Deus, né? Isso a gente já viu em diversas aulas, né? Que nós já vimos tradições religiosas que trabalham a crença do politeísmo, e temos como monoteísmo a doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade, né? O culto ou adoração em um único Deus. E a gente já viu várias tradições religiosas que creem no monoteísmo, né? Ou seja, creem numa única divindade, um único Deus criador de todas as coisas. Tá? E aí nesse próximo slide, nós vamos ver ele, fala também da concepção do sagrado na visão panteísta. Agora nós vamos adentrar realmente na nossa temática, né? E aí nós temos essa imagem, que é de um totem de tradição indígena no Parque Stanley, em Vancouver, no Canadá, tá? É uma fotografia colorida na horizontal, mostra um totem, que é uma escultura que remete uma águia. Ela está sentada com as asas abertas e ao fundo vê-se árvores e um céu azul, tá? O que seria um totem, gente? É qualquer objeto, animal ou planta que seja cultuado como um símbolo ou ancestral de uma coletividade. Significa o símbolo sagrado adotado como emblema por tribos ou clãs que consideram como seus ancestrais e protetores. Esses totens, eles costumam ser um poste, uma coluna que pode ser representado por um animal, uma planta ou um outro objeto. São vistos como talismãs, objetos de veneração e de culto entre o grupo, tá? Para algumas tribos, os totens servem para registrar a história de um grupo, considerados um símbolo de identidade. Para outras, eles são objetos de culto e cerimônias religiosas e sociais, que incluem a troca de presentes entre líderes religiosos, né? A gente vê bem a questão do totem, né? Quando a gente, não sei se vocês já assistiram aquele filme Irmão Urso, né? Que na questão do Irmão Urso, esse totem, quando ele vai receber o totem, né? A representação, né? Que pode ser um animal, uma planta, seja o que for, ali vai ser construído a identidade dele, né? A partir dali. A personalidade dele, que vai ser o último nome que ele vai receber a partir daquela descrição daquele objeto, né? E aí é uma história muito bonita. Quem não assistiu pode assistir o Irmão Urso, que vocês vão ver bem presentes, né, essa questão do totem dentro da visão panteísta, tá? No próximo slide a gente ainda vai ver que é consenso entre antropólogos, historiadores, arqueólogos e estudiosos das religiões que o ser humano desde a origem estabeleceu algum tipo de relação com o sagrado, tá? E então essas primeiras experiências ditas religiosas, elas surgiram quando os seres humanos começaram a relacionar acontecimentos naturais a fenômenos sobrenaturais. Para esses povos primeiros, né, na própria Terra e todo o universo eram movidos por uma força espiritual. Gente, o que seriam os povos primeiros, né? São os primeiros povos, né? Não são povos atrasados, tá? Como a gente pega a questão ao pé da letra, primeiros não quer dizer aquele primitivo que é atrasado, mas os primeiros povos, né, que habitaram a Terra e todo o universo, independente das religiões, porque naquela época não existiam as religiões, mas existia a força espiritual que movia todos aqueles povos de cada cultura, tá? Então, as experiências religiosas desses povos, elas foram denominadas de panteísmo, que significa do grego pan, que significa tudo, e tel, que significa Deus, ou seja, tudo é Deus, tá? Então, dos planetas e galáxias até as pequenas plantas, tudo é divino. Eles cultuavam animais, vegetais, forças da natureza, erigindo todos em sua homenagem, ok? Ou seja, assim o sol, a lua, o trovão, o raio, o lobo, a águia, a árvore, por exemplo,
eram tidos como seres divinos e transcendentes, referenciados em totens dentro da tribo ou do clã. Os totens, eles remetem à crença de que as pessoas, elas podem se transformar em animais e os animais podem se transformar em pessoas, ok? E aí nós temos, na próxima tela, a concepção do sagrado na visão panteísta, e aí eu trago a imagem para vocês, dos orixás, tá? Essa imagem em preto e branco de desenho se apresentando os orixás, temos na parte superior da esquerda para a direita, temos os orixás Oxum, que representa a água doce, Yansan, que representa o fogo e o ar, representando os ventos, Ogum, a terra e o fogo, e Xangô, referente ao fogo e grandes chamas e os raios. Tá? Na parte inferior, no mesmo sentido, nós temos Exu, representando a terra e o fogo, Oxalá, o ar, dentro da atmosfera e o céu, Oxóssi representa as florestas e estradas, e Iemanjá representa águas salgadas, mares e oceanos. Tá? Então, dentro dessa imagem dos orixás, nós vemos que eles estão representados, não são pessoas, tá? Mas eles são elementos da natureza. Então, todos eles são representações de elementos da natureza em forma de divindades. Tá? Alguns povos da atualidade, eles também têm a forma panteísta de se relacionar com o sagrado. A experiência é diferente daquela vivida pelos povos primeiros, que eu falei, mas a concepção de tudo que o universo é sagrado continua sendo a essência da religiosidade para os shintoístas no Japão, os jainistas na Índia e os candomblecistas no Brasil. Tá? E aí no Brasil, o candomblé é conhecido como a religião dos orixás, deuses que comandam a vida e a natureza. Nessa tradição se cultuam as folhas, as árvores, as águas, os animais, as plantas que estão vivas na natureza, da qual o ser humano é parte e dependente. Tá? Toda a natureza é sagrada. Então, como eu já falei, o Xum é a água doce, o Ossain é a vegetação, o Xalá é o ar e Xangô são os raios e trovões. E Yansan são os ventos. O ser supremo dessa tradição do candomblé é o Lorum, que é a divindade de todas as coisas. Segundo a tradição, o Lorum incumbiu os orixás de criar e governar o mundo, deixando a cargo de cada um deles a responsabilidade de cuidar da natureza e dos seres humanos. Então vocês percebem a intrínseca relação que essas religiões elas têm, com a natureza, presentes dentro da natureza, ali. Ou seja, sem a natureza não existe divindade, não existe orixás, ok? E aí nós vamos ver a concepção do sagrado agora na visão animista. Nós trazemos uma ilustração colorida na horizontal, que mostra na parte superior e ao centro uma índia de cabelos pretos longos e lisos, com pequenas tranças envolvidas com cordões rosa e azul, e as mesmas cores do colar que usa. Ela é vista do pescoço para cima com as mãos estendidas à frente do corpo, nas quais a água olha para a água que cai formando um rio margeado por plantas e animais. E ao fundo tem um céu azulado e uma luz que desce de uma das nuvens à esquerda. Tá? Genericamente, nós podemos caracterizar a religiosidade indígena brasileira como animista. Segundo essa visão, tudo no mundo possui ânima, ou seja, uma alma, um princípio de vida. Tá? Isso dá aos povos indígenas um olhar místico em relação à vida. Quando a gente fala da questão do indígena, nessa visão animista que ele tem também de toda essa interligação também com a natureza, com a responsabilidade pela natureza, nós também vemos que ele tem um pouco da crença panteísta também, que está muito interligado em relação à natureza. Tá? Tudo está povoado para eles de uma força vital, uma interioridade comum que torna os seres interdependentes. Daí a responsabilidade do ser humano para com a natureza e todas as formas de vida. Por isso, o animismo indígena é considerado também uma forma de panteísmo, como eu falei, por conta dessa interligação, essa interdependência com toda a natureza. Tá?
E aí nós vamos para o próximo slide, né, que nós vemos uma fotografia colorida na horizontal de uma deusa. Essa deusa é chamada de Pachamama, sentada em posição frontal. Seu corpo remete a uma montanha. Ela está com os olhos fechados, cabeça levemente inclinada para a frente e as mãos juntas, em forma de oração. Seus cabelos são constituídos pela vegetação que cobre a montanha do topo até o início. Do lado esquerdo é uma cascata e na parte inferior, um cavalo branco caminha numa estrada de terra ladeada por um campo verde e ao fundo, na parte superior, um céu azulado. Tá? Então, a gente vai ver que essa Pachamama, que é considerada a Mãe Terra, ela é uma deusa considerada a deusa da fertilidade ou a maior divindade feminina cultuada em diversas culturas, principalmente na Inca, onde teve suas origens na mitologia do mesmo local. Tá? Ela é conhecida também como a Mãe Terra, representa a deusa maior em muitas culturas e é capaz de mudar todo o sentido da vida e de muitas pessoas, trazendo prosperidade, sustento e boa energia. A Pachamama é aquela que possui o dom da purificação e da limpeza, além do poder de plantar no coração de todos o amor e o perdão. Sendo assim, ela é considerada como a que semeia a vida no mundo. A Mãe Terra é a deidade máxima também nos Andes bolivianos e peruanos. Tá? Então, nós observamos aí essa imagem, é muito bela, da relação, né, da natureza, da Mãe Terra, da que produz, da que dá vida, né, da que dá sustento, né, e que está presente ali. Né, como a gente viu lá na religião do Candomblé, né, que é uma religião também de natureza. Sem a natureza não há os orixás. Também nas religiões de matriz indígena, essa relação intrínseca com a natureza também, porque é como foi falado nas aulas anteriores, gente. A natureza ela é de responsabilidade de todos. Então o indígena ele tem muito presente na cultura deles essa questão dessa relação, dessa responsabilidade de usar os recursos naturais de forma responsável. Tá? E aí os indígenas eles acreditam na existência de bons e maus espíritos que protegem ou castigam os seres vivos. O pajé ele pode invocar o bom espírito ou espantar o mau espírito em um ritual para curar uma pessoa de uma doença, por exemplo, tá? Na nossa cultura aqui brasileira, nós chamamos esse ser que tem esse dom, né, de invocar os espíritos, de curar, de pajé. Em outras culturas, esse pajé é chamado de xamã, tá? É o que nós vamos ver na próxima imagem, né? Que nós temos uma ilustração colorida, vocês vão ver ela em tela cheia, né, para facilitar. Vocês têm uma ilustração colorida na horizontal de um índio, um xamã, sentado no chão, próximo a uma fogueira, da qual sai fumaça azulada, formando a cabeça de uma águia. O índio tem os braços e a cabeça voltados para cima e olha para a ave. Ao fundo e à esquerda, vê-se parcialmente uma lua entre as nuvens azuladas em céu escuro e abaixo uma cachoeira. Né? A gente observa aí, né, nessa imagem, né, que esse xamã, é uma imagem muito bonita, por sinal, né, que ele está invocando, né, os seus antepassados, seus ancestrais, né? O xamanismo é um fenômeno da natureza mágico-religiosa ou um conjunto de práticas presentes em inúmeras sociedades humanas conhecidas na figura do xamã, que tem seu papel de intermediação entre a realidade profana e a dimensão sobrenatural em seus transes místicos e nos poderes mágicos e curativos que eles são atribuídos, tá? Então esse xamã, ou esse pajé, que é chamado na nossa cultura, ele tem essa função. Tá? E aí nós vamos trabalhar agora a concepção do sagrado na visão politeísta. Né? Nós trazemos aí, em tela cheia, né, uma imagem colorida do panteão de deuses da cultura grega. Na parte superior, da esquerda para a direita, temos os deuses Zeus, Hera, Ares, Poseidon, Artemis e Apolo. Na parte inferior, no mesmo sentido, os deuses Atena, Afrodite, Hefestos, Héracles, Hermes e Hestia, tá?
Então, nós vemos esse panteão de deuses na cultura politeísta e a gente tem desde as religiões mais primitivas, né, como nós vamos ver, começa lá na Grécia Antiga, depois desce para os egípcios, romanos, tinha esse panteão de deuses, que essas divindades, né, elas eram representações de deuses ou semideuses que muitas vezes eles não eram humanos, tá? Era só a representação. E aí outra forma do ser humano se relacionar com o sagrado é a crença nessas várias divindades, ou seja, no politeísmo, que é predominante em grandes impérios da antiguidade, tanto no Oriente como no Ocidente. Tá? No Império Assírio-Babilônico, por volta do século VI a.C., eram referenciados deuses todos relacionados a características humanas ou da natureza. Por exemplo, Xamane era o deus Sol. Já no Império Egípcio, por volta do século XV a.C., também existiam várias divindades, como Sete, Ísis, Osíris, Horus e Anubis. Né? Só tinha esses, professora? Não, tinha vários. O panteão de deuses era enorme nesses povos antigos, tá? Então, era uma imensidade de características humanas e da natureza que eles tinham, tá? Para os gregos da antiguidade, o mundo era governado por um panteão de divindades, como Zeus, Hades, Poseidon, Hera, Apolo, Afrodite, Atena, entre tantos outros. Os romanos, eles também acreditavam em uma multiplicidade de divindades, como o Baco, o rei Juno, o rei Júpiter, Minerva, Netuno e tantos outros, né? Na verdade, o panteão de deuses dos gregos e dos romanos, eles se misturavam, né? Eram os mesmos deuses, só com nomes diferentes, mas as características eram as mesmas. Tá? Então, direcionando o olhar para a Ásia, né, ainda dentro da visão politeísta, nós encontramos a Índia e a China, né, cada uma com uma variedade de tradições religiosas e com sua experiência própria do transcendente. Tá? Então, nós veremos aqui, por exemplo, que a Índia possui divindades muito próprias e tendo tanto elas como o movimento religioso hinduísta só podem ser entendidos se for levado em conta a realidade geográfica, histórica e mística do país, tá? Que é rica e diversa, repleta de símbolos, mitos, ritos e textos sagrados. Tá? Então, a prática religiosa politeísta hindu também, ela comporta uma íntima relação das pessoas com a natureza. Não é isso? Não por acaso o hinduísmo ele surgiu, né, e se consolidou às margens do rio Ganges. Né? Então, nessa tradição religiosa, tudo que existe tem sua função. Até mesmo os resíduos produzidos pelo ser humano, tá? E o esterco da vaca, né, que é um animal sagrado para os hindus, eles têm uma função, eles não estão ali por acaso. Então, essa íntima relação também que ainda tem com essa relação da natureza também é muito forte. Tá? E aí nós vamos para a visão monoteísta, né, das religiões, onde nós temos uma imagem colorida na horizontal, contendo no plano de fundo um céu azulado e com nuvens. Em primeiro plano, os símbolos religiosos das religiões monoteístas. Né? Então, da mais antiga para a mais recente, eu vou falar que está centralizada na parte superior e é a estrela de 6 pontas ou estrela de Davi, na cor azul, representando o judaísmo. Abaixo, do lado esquerdo, a cruz na cor preta, representando o cristianismo. E do lado direito, a lua crescente com a estrela, representando o islamismo. E em segundo plano, nós temos o céu azulado com nuvens. Tá? Então, as experiências religiosas monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, surgiram no Oriente Médio. E elas têm como fundamento a fé no princípio único de tudo, em uma única divindade criadora de tudo, o que existe sobre a face da Terra. Né? Se vocês lembrarem, lá nas nossas primeiras teleaulas também, foi trabalhado dentro da perspectiva monoteísta as 3 religiões, né? A judaica, a cristã e a islâmica, ou a muçulmana. Né? Lá bem pelo professor, lá na segunda teleaula. Tá? E aí nós vamos ver um pouquinho de cada uma delas, como é essa relação, essa experiência, né, que cada uma dessas 3 tradições monoteístas ela tem como sagrado.
Então, essa tradição religiosa, o judaísmo é uma tradição religiosa que remonta a cerca de 1800 a.C. Na experiência do povo de Israel, de acordo com a Torá, Javé ou Yavé é próximo, preocupa-se com o ser humano e fez uma aliança com Abraão. Dessa forma, houve-se uma nova percepção da divindade que estava sendo estabelecida, ou seja, um Deus único que dialoga com o ser humano. Então, a partir dessa relação, desse transcendente, desse Deus com Abraão, essa relação agora vai ser estabelecida como aquele transcendente, aquele que chega, aquele ser que chega e já dialoga com o ser humano de acordo com a visão judaica. Tá? No cristianismo, esse transcendente já é um Deus criador e Senhor, e de todas as denominações de Deus para os cristãos, a que chama mais atenção foi a proferida por Jesus, quando se dirigiu a ele como Abá, que é um termo da língua aramaica que expressa a questão da afetividade, de como Jesus se relacionava com esse Deus. Abá quer dizer papai, ou seja, Deus é um pai bondoso que faz o sol nascer sobre os maus e bons, faz chover sobre os justos e injustos. Tá? Então, esse termo é bem interessante porque Jesus ele já traz um Deus muito mais presente na nossa vida. Ele traz essa afetividade de que Deus é bom, é justo, é misericordioso e é Pai. Tá? Aí nós vamos ver a questão do islamismo, que foi fundado pelo profeta Mohammed, mais conhecido pela nossa cultura de Maomé, porque ele só fala de Maomé aqui na nossa cultura, mas lá ele é sempre chamado de Mohammed, na cidade de Meca, na Península Arábica, e professa a fé num Deus transcendente e soberano, a quem se deve a obediência servil, pois não há outro Deus além de Alá. Então, a experiência religiosa dos muçulmanos tem como fundamento a vida do profeta Mohammed e a revelação de Alá como todo-poderoso, misericordioso e benevolente. Então, de conduta irreparável, a fé inabalável de Mohammed tornou-se um exercício, um exemplo para seus seguidores, ao mostrar que é possível servir a Alá pelo reconhecimento divino em si mesmo e pela busca do desenvolvimento interior e espiritual na relação com ele. A fé em Alá é o primeiro dever do muçulmano e é o fundamento da comunidade islâmica. Alá é o conteúdo único de Deus na sua oração litúrgica. Então, Alá está presente, esse Deus, esse transcendente está presente na vida dos muçulmanos diariamente, nas suas orações litúrgicas, em todos os momentos. Então, ele está reverenciado lá no livro do Alcorão, e a relação do islamismo com essa experiência, com esse Alá, é muito profunda. Tá? Estamos caminhando para as nossas considerações finais, que vai falar que as experiências religiosas e espirituais de qualquer tradição, quando vividas com sinceridade, têm reflexos práticos na relação com os outros e com o mundo. Tivemos a oportunidade de conhecer as experiências de algumas tradições religiosas como sagrado, refletir sobre elas e compreender sua relação com a vida cotidiana de seus seguidores. Uma delas é a experiência fraterna do amor. Tá? E aí nós temos a nossa mensagem final, que temos a mensagem do escritor Rubem Alves, e do lado esquerdo temos a mensagem que ele fala que as crianças não têm ideias religiosas, mas têm experiências místicas. E diz que a experiência mística não é seres de outro mundo, é ver este mundo iluminado pela beleza. Então, do lado direito da tela temos a fotografia em preto e branco de Rubem Alves. Ele é um homem branco, careca, e os poucos cabelos que ele tem são nas laterais. Ele está sorrindo, e com a mão no queixo. Então, a mensagem de Rubem Alves ela é bem pertinente para a nossa reflexão. A questão dessas experiências místicas, essas experiências religiosas, que as crianças elas veem com muito mais pureza e com muito mais beleza.
né? Então, nos traz essa questão do ver como uma criança, ver essas experiências religiosas, essas experiências místicas com o sagrado, com o transcendente, de uma forma bela e pura, tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula, né? Aproveitem, leiam, assistam as demais aulas, né? E até a próxima.